Fala, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui em mais uma mensagem, mais uma palavra da série É Tudo Sobre Jesus. O tema dessa mensagem é Sem Saída. Quantas vezes na nossa vida, em algum momento, a gente se encontrou em um beco sem saída, aonde visivelmente não tinha chance, oportunidade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu só quero te pedir um favor. Antes de tudo começar, se você ainda não é inscrito no canal, dá uma olhadinha, ver se você ainda não é, e se inscreva, ativa o sininho, isso é muito importante. Vai fazer com que você seja sempre lembrado de vídeos novos, e a gente vai criar uma comunhão juntos, porque toda segunda-feira, sem faltar, já durante 3 anos, tem uma mensagem de Deus para você aqui no canal. E claro, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo, e que essa palavra seja uma resposta de Deus para você. Vamos para o vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 8, verso de número 43, diz o seguinte: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém. Gastou tudo e não foi curada. Beco sem saída. É só isso que eu quero que você preste bem atenção, porque na vida existem coisas que com um pouco de dinheiro a mais a gente resolve. Existem coisas na vida que um pouquinho de influência a gente resolve. Algumas coisas na vida nós dizemos que com um jeitinho brasileiro a gente resolve. Mas tem alguns momentos da nossa vida que ter dinheiro não resolve, que ter influência não resolve, ter contatos não resolve, ponto. Nada resolve. E é nesse momento que nós dizemos exatamente isso: eu não tenho saída, eu não sei para onde correr, eu não sei o que eu faço agora. E eu vou te falar, eu recebo no Instagram, nas nossas redes sociais, todos os dias, centenas de mensagens dizendo exatamente isso aqui: a minha vida acabou, eu não sei para onde eu vou, eu não tenho saída, tudo acabou, desisto. Mensagens de pessoas dizendo que vão suicidar, a gente recebe todo dia. É uma loucura. Se nós colocássemos tudo público, aquilo que recebemos no privado, você provavelmente agradeceria a Deus muito pela sua vida, ou talvez teria vergonha de ver a sua história exposta. E é por isso que a gente não posta. E é por isso que a gente não tem coragem, muitas das vezes até de responder, porque nós também não somos a saída. A nossa resposta não é a saída, sabe? E eu quero que você observe que no que lemos, e eu já devo ter pregado essa mensagem, ministrado ela milhões de vezes, porque eu amo essa palavra. Eu amo o cenário, a forma com que acontece, como a vida encurrala pessoas distintas, o rico e o pobre na mesma mensagem, como a circunstância é poderosa para nos roubar aquilo que pensávamos que tinha, o controle. Eu vou te falar uma coisa: a pandemia, que nós já estamos no final dela, foi uma das provas que muita gente precisava. Nós não estamos no controle. Nós não temos o controle. Um vírus aprisionou pobre, rico, branco, preto, tudo dentro de casa. Um vírus. A gente está até agora usando máscara, e a gente não queria, mas um vírus obrigou a gente a usar.
A gente detesta levar pique, mas está todo mundo orando para que chegue a sua vez. Porque na verdade, quando nos tiram as opções, a gente agarra o que tem. A gente é seletivo, mas quando nos tira a opção, a gente pega o que tem. É igual gente com fome. Gente com fome, terra com sal, fica uma delícia. Sabe, disse agora da pandemia, e eu vi isso na prática acontecendo. Gente que não gostava de mim. Esse menino que prega com um tecladinho no fundo, eu não gosto dele. Muito autoajuda, eu não gosto dele. Mas um dia o calinho apertou, e ele disse: eu preciso de um consolo da palavra. Será que esse menino não pregou alguma coisa que possa ser uma resposta para mim? Ai, ai, ai. É por isso que eu estou pregando, porque uma das nuances do Evangelho, Paulo vai dizer: a pregação consola, exorta e edifica. E talvez você não percebeu, mas no consolo sempre haverá exortação. Porque para ser consolado eu preciso reconhecer quem eu sou e quão frágil é a minha natureza. E é nesse momento que eu sou obrigado a dizer: Deus, eu não sei viver longe de Ti. Eu não sei para onde eu vou. Eu não tenho controle da minha vida. Olha, Deus te confrontando no consolo. É por isso. Isaías 40, Deus diz para Isaías: Isaías, consolai o meu povo, consolai Jerusalém. Sabe, o consolo é importante, mas o que eu quero que você entenda aqui é porque às vezes nós só procuramos, só lembramos de Jesus quando estamos sem saída. E às vezes precisamos desse dia, como essa mulher, 12 anos doente. 12 anos foram suficientes para roubar dela, tentando curar-se, tudo que tinha. Então agora ela não tinha mais nada. Não tinha mais nada mesmo. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais autoestima, não tinha mais saúde, não tinha mais nada, mas tinha um ouvido bom para ouvir. E foi o suficiente, porque a Bíblia diz: e ouvindo que o Senhor passara naquele lugar, dentro de si ela concebeu. Marcos vai dizer: se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu sei que eu serei curada. E é incrível como Jesus chega sempre na hora certa, aonde a percepção do não ter saída se apresenta sobre nós. Eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu recebo muitos testemunhos de gente que diz exatamente isso. Impressionante. Uma palavra na hora certa, que eu estava precisando, chegou. Oh, que incrível! Você acha que é o algoritmo? Você acha que isso é o YouTube? Você acha que isso é uma coincidência? Pois trate isso por cristocidência. Jesus contemplando você em todo o tempo, dizendo: eu estou aqui. Só que no dia da sua angústia ele disse a mesma coisa, só que os teus olhos se viraram para ver. Alguns dias atrás, um homem com sua esposa me procurou num evento. Ele estava muito emocionado. Eu, obviamente, não vou revelar nomes e tal, e nem cidade. E ele pediu para que falasse comigo naquele dia.
E ele falou o seguinte quando nós nos encontramos: Dave, eu ia suicidar. Estava pronto. Eu peguei todos os medicamentos da minha casa, levei para dentro do banheiro. E antes de tomá-los, eu escrevi uma carta para minha esposa, uma nota no meu bloco de notas do telefone, se despedindo da minha esposa, dos meus filhos. E quando eu fui fechar a nota, eu sem querer sem querer eu abri o Instagram, sem querer apareceu um vídeo, e sem saber explicar, a primeira palavra do vídeo que você falou foi: não suicida. Quem foi que disse que a palavra era do menino? E aquilo mexeu comigo, porque eu pensei que não tinha saída, e de repente o Senhor apareceu com uma resposta. Eu vou te dizer, dependendo da fase da vida que você assiste uma mensagem como essa, você diz: que absurdo falar isso. E eu me lembro no dia que eu pedi para cortar essa parte, e eu pensava dentro de mim: por que eu vou postar um vídeo com uma fala tão pesada? A gente não compreende, mas o Senhor já sabe o dia, a hora, o momento que aquela palavra que é estranha para alguém se tornará remédio para alguém. Eu vou te dizer, essa mulher viu Jesus passar. Oh, lindo! Tocou na orla do manto dele, e a Bíblia diz que imediatamente ela foi curada. 12 anos esperando ele passar, 12 anos esperando pelo mestre chegar, 12 anos, perdeu tudo, e quando o mestre passou, a esperança estava junto, a cura estava junto, a oportunidade, a saída estava junto. E sabe como é louco o negócio? Porque eu não vou entrar em detalhes agora, porque já falei sobre isso, mas porque junto na mesma história tem um homem chamado Jairo, e a Bíblia diz que ele está esperando uma visita na casa dele, porque a filha está doente. Só que Jesus está resolvendo a vida da mulher. Ele pediu, parou, queria ver quem era. Ele sabia, mas queria que ela aparecesse, porque na verdade Jesus queria que ela entendesse que o processo era maior. Não era só a cura do fluxo de sangue, era a cura da alma, a cura do espírito. Jesus tinha uma palavra para ela: filha, não era só o momento, era só o encontro, era para sempre. Sabe, Jesus queria mais, mas enquanto Jesus está resolvendo o problema dela, alguém vai ficar desesperado. Uma notícia chegou para o homem, para Jairo: ô Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Às vezes o céu sobre nós fecha, o horizonte fica escuro, e já não nos é possível ver esperança. Nos encontramos sem saída. O controle que pensávamos ter, não temos. E é neste momento que um salmo faz sentido: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nesse momento
que o dinheiro não resolve, a influência não resolve, nada resolve, mas o Senhor, médico dos médicos, Senhor dos senhores, advogado dos advogados, Rei dos reis, pode resolver. É só olhar e correr para o lugar certo, para Ele. Temos um caos para resolver nessa palavra agora. A menina morreu. E eu vou te dizer, na nossa vida, nesse momento, a gente fica muito perdido. A gente tenta em tudo, a gente tenta qualquer coisa para tentar resolver. Sabia? A gente faz loucura nessas horas. Tem gente que procura tudo quanto é tipo de fé. Tem gente que se entrega numa cama. Tem gente que desiste de tudo. Tem gente que suicida. Mas se esperássemos alguns minutos, alguns segundos, olhando para o lugar certo, tudo seria diferente. Sabe, a vida nos rouba o controle, mas Deus tem o controle. Sabe, a doença nos tira o controle, mas Deus ainda é o dono de tudo. Ele ainda é o médico dos médicos. E é nesse momento aonde o natural não resolve, que o sobrenatural pode se apresentar. Mas como saberemos? Se clamarmos, se olharmos para a direção certa, se gritarmos por Jesus, se clamarmos por Ele. Nesse momento descobrimos uma faceta de Deus que talvez nos era oculta há muito tempo. A mulher descobriu que Jesus poderia curar, mas só saber não resolveria. O que fez ela ser curada foi tocar em Jesus, na orla do manto. Agora Jairo é diferente. A menina morreu e a história acabou. Porque para a morte não tem saída, não. Acabou. Não, para, irmão. Não, morreu. Acabou. Uai, na Bíblia de vocês ela não morreu? Na minha Bíblia ela também não morreu. Na minha Bíblia diz que ela dormiu. Não estou entendendo. É porque o servo disse que ela morreu, mas Jesus diz que ela está dormindo. E o que vale na vida não é o decreto de um homem, não é um decreto do acaso. O que vale na minha vida é o que Deus está falando sobre mim. Não tem saída para você, mas eu no Senhor consigo enxergar a saída. Se eu olhar para o mundo, eu não vejo a saída, mas se eu olhar para Ele, eu ouço o mesmo que Jairo ouviu: Jairo, não temas, a menina só está dormindo. Jesus é o único que tem poder para chamar a morte de sono. E é nos momentos que eu não tenho saída que eu preciso lembrar que é Ele que pode fazer o que ninguém pode fazer. E é nesse momento que a gente vê que o Salmo 91 estava muito certo. Ele é o meu socorro. No dia da angústia, Ele é o meu refúgio. Sabe, a menina realmente estava só dormindo, porque quando Jesus chegou na casa, Jesus não disse ressuscita, Jesus disse acorda.
E a menina acordou. O detalhe lindo de tudo é que ela lhe disse o seguinte: agora alimentem a menina, porque o que eu ressuscito, vocês têm que manter vivo a partir de agora. Eu me encontro sem saída, Jesus me dá o caminho, só que esse caminho não pode ser uma fuga. Esse caminho tem que ser a minha estrada. A estrada é estreita, mas me conduz à salvação. Para permanecer nela, vou ter que abrir mão de muita coisa, vou ter que morrer para mim mesmo, mas seguirei a Jesus. O mar não irá acalmar, talvez como eu imagine, mas a partir de agora eu andarei com quem pode acalmar o mar a hora que quiser. A vida não se tornará um mar de rosas, mas agora eu sei que o Senhor está comigo. A quem eu irei temer? Jesus, esta é a nossa oração. Para quem está sem saída, Tu és a saída, Tu és a resposta, Tu és a provisão, o milagre incomparável. Mas para quem já viu o milagre, quem já encontrou a saída, Tu és o caminho, a minha jornada. Tu não és somente um refúgio, Tu és uma casa permanente. Aliás, nós somos esta casa, e Tu, Senhor, nos dá a honra de morar nela, porque no final seremos para sempre contigo, em nome de Jesus, amém.